Sabe aquela sensação de ter um valor fixo para contar com ele todos os meses, como se fosse o seu colchão de segurança, que é o suficiente para cobrir as suas necessidades básicas sem estresse? Isso não tem preço, mas tem valor. E é o que vamos ver que, com valores a partir de R$10 mensais, já é possível montar um plano como esse que te dê o mais importante, que seria a sua segurança na sua independência financeira. E usando critérios básicos e fundamentais para a escolha de 5 fundos imobiliários, vamos ver como é simples ter 5 ativos, como se fossem 5 funcionários trabalhando para você, enquanto o tempo passa e te pagam dividendos todos os meses. E para quem ainda não me conhece, econômicos, meu nome é Luiz Guilherme. Se você aí é um jovem econômico e está em busca de sempre conteúdos que te fazem economizar ou ganhar conhecimento para que possa ganhar mais dinheiro lá na frente, já se inscreva no meu canal e deixe seu like, pois verás aqui conteúdos que possam ser interessantes a uma vida de um economicamente jovem. E recado rápido aqui, galera, lembrando que todas essas informações expostas não podem ser consideradas recomendações de investimentos. Trago aqui apenas cenários a título de exemplos, sem considerar nenhuma indicação ou recomendação. E fique comigo até o final deste vídeo, onde verás um cálculo para se aposentar com apenas 5 fundos imobiliários e ter a sua tão sonhada renda extra sem estresse nenhum com aluguel, por exemplo. E nos dias de hoje, como as coisas estão muito instáveis, insegurança política e econômica, o que mais precisamos é prover a nossa própria segurança, criar a nossa própria capacidade de estar seguro diante das adversidades. Quero dizer que ter uma rendinha ali nos pagando o suficiente para não depender de ninguém. E essa dica vai para todos, principalmente aos jovens que têm mais tempo a seu favor. E para isso eu te digo, os fundos imobiliários é um meio ideal para nos pagar dividendos mensais e para sempre. E isento de imposto de renda para pessoas físicas. Existem cotas hoje no mercado que com apenas R$7 já dá para comprar alguma cotinha que seja. E não venha me falar que não tem dinheiro não. Pois com uma economia de um pacote de Doritos, por exemplo, já compramos 2 cotas de fundos imobiliários. Como exemplos reais, temos 2 cotas do DCRA11, que é um fundo imobiliário voltado ao agronegócio, ou mesmo 2 cotas do Vino11, que é outro fundo imobiliário voltado ao aluguel de lajes corporativas. E ambos que falei agora como exemplo, comprando em um mês, já estarão te pagando os dividendos logo no mês seguinte. Isso serve para todos os fundos imobiliários que vou dar como exemplo aqui neste vídeo, mas também como a maioria existente em mercado. E a escolha destes 5 fundos se dá primeiramente pela facilidade e segurança. Já invisto nestes fundos há bons anos e posso dizer com propriedade que a renda é uma constância. Escolhi também pela diversificação dos tipos de cada fundo, procurando ter um pouco de cada setor dentro dos limites de risco do meu perfil de investidor, de modo que eu possa alcançar mais ganhos e trago aqui para vocês como esse exemplo. E como mesmo adiantei, nosso primeiro fundo seria o DCRA11, nominalmente chamado de Devant Fiagro, um fundo imobiliário que tem como principal emitir certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs, e também certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio, os CRIs. E como nossa primeira opção de fundo ligado ao agronegócio, como valores em cotações por respectiva cota, na data de gravação deste vídeo, está em R$ 7,01. E temos como nossa segunda opção o próprio Vino11, nominalmente chamado de Vinci Offices. Já mencionei aqui recentemente, e o fundo tem por objetivo a obtenção de renda através de investimentos no segmento de lajes corporativas, bem como o ganho de capital com a compra e venda dos mesmos. Apesar de possuir uma estratégia ampla, o fundo deverá investir preferencialmente em ativos performados, majoritariamente locados e classificados com o padrão de classe A. E na data de hoje ele consta uma cotação aí de R$ 4,95. E como nossa terceira opção, o conhecido MXRF11, nominalmente chamado de Maxi Renda. O FII
tem o objetivo de auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros imobiliários, tais como os CRIs, debêntures, LCI, LH e outras cotas de próprios fundos imobiliários, e ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais com uma gestão ativa. E na data de gravação deste vídeo, temos ele na cotação de 9,48 centavos. E contemplando até agora, fundos de tijolos, que seriam os de lajes corporativas, fiagros, voltados ao agronegócio, e de papel, com a emissão de dívidas, no caso, papel voltado ao mercado imobiliário. E um recado rápido aqui, recebi um comunicado do YouTube que você ainda não se inscreveu no meu canal. Aproveite a oportunidade, clique neste botão, inscreva-se aqui embaixo e deixe o teu like, pois me ajuda a crescer cada vez mais e trazer sempre conteúdos pertinentes a uma vida de um economicamente jovem. E como nossa quarta opção, temos o BRCO11, nominalmente chamado de Bresco Logística. É um fundo imobiliário do tipo de tijolo focado em propriedades logísticas e industriais. Ele busca gerar renda através da locação destes imóveis. O fundo é administrado pela Oliveira Trust e é gerido pela Bresco Gestão. O BRCO11 é um fundo de gestão ativa e tem como público-alvo investidores em geral, tanto no Brasil quanto no exterior que seja. E apresenta uma cotação na data de hoje, que é a gravação deste vídeo, de 106,30 centavos. Já é um fundo que tem uma cotação um pouquinho maior comparado aos outros, mas por ele ser um fundo de logística, já tem uma consolidação maior em mercado, uma oscilação menor, acaba tendo essa cotação um pouco mais pesada de se começar, comparado com os outros que tem um ticket médio menor. Mas não é demérito ou mérito nenhum em comparação com os outros, vale a pena. E a nossa última opção de fundo para compor os 5 em carteiras para se aposentar, eu escolhi um fundo que eu sempre gostei, sempre pagou bem, nunca me decepcionou, que inclusive foi e é ainda a minha maior rentabilidade da minha carteira até hoje. O fundo TIGAR 11, nominalmente conhecido como TG Real Ativo e administrado pela Vorts, distribuidora de títulos de valores imobiliários. E esse fundo de investimento imobiliário é de desenvolvimento, focado em projetos residenciais e comerciais. Ele é diferente dos fundos mais conservadores, por ter uma maior exposição ao risco, buscando oportunidades de crescimento em projetos em andamento. O fundo visa a valorização das cotas e a distribuição dos lucros aos investidores, através de investimentos em ativos imobiliários e financeiros. E apresenta na data de gravação deste vídeo uma cotação de R$ 84,19. E a partir destes 5 fundos já dá para alocar um capital de modo a se preocupar apenas em gastar os seus dividendos mensais. E é uma escolha de risco intermediário / arrojado em virtude do meu perfil jovem e buscar sempre mais rentabilidade. Mas é claro, sempre dentro da zona de segurança, de modo que essas escolhas vão me render ao menos 1% de dividendos líquidos e mensais. E eu não vou fazer as contas aqui com vocês de quanto rende tanto de valor investido, pois te convido a ver o meu último vídeo que eu postei, aonde vou deixar aqui, onde eu falo exatamente sobre isso, com cálculos e quanto juntar e por quanto tempo até atingir montantes desejados de R$1.000, R$3.000 e R$5.000 de renda mensal, hein? Mas não vale perder. E é isso, econômicos. Trazer esses 5 fundos imobiliários aqui é uma pequena amostra dos fundos que eu já invisto e tenho recebido dividendos há bastante tempo. Espero que tenham gostado do conteúdo e te convido novamente a se inscrever no meu canal e deixar o seu like, pois isso me ajuda a crescer demais. O meu muito obrigado, econômicos.